Fala nação, Flamengo toma decisão que pode mudar tudo para a final e ninguém esperava por isso. Eu vou te contar tudo nesse vídeo. Bora pro vídeo. O campeonato tá decidido, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o Troca. Não, é evidente que se há 15 dias, quando o Palmeiras tinha 3 pontos de vantagem em relação ao Flamengo, eu me lembro que eu falei aqui, inclusive escrevi no GE, que dado o equilíbrio entre esses times, o campeonato não tinha acabado, mas tinha se inclinado para o Palmeiras. Isso. Porque o Flamengo precisava de 2 tropeços do Palmeiras. O que ninguém imaginava que aconteceriam 4 em sequência, né? Agora foi o 4º jogo seguido que o Palmeiras não vence pelo Campeonato Brasileiro. Isso não estava no script. O que fica de lição, assim, é que uma coisa é a gente chegar aqui e dizer, nesse momento, com 3 pontos de vantagem do Palmeiras, há 2 semanas atrás, o campeonato se inclina, se insinua um pouco mais para o Palmeiras. Mais a feição do Flamengo nesse momento. O que foi feito, e aí respeitando muito das análises sobre o futebol, cada um pode ter a sua visão, mas é o que eu não concordo. É que a cada vez que Flamengo ou Palmeiras no ano tiveram uma pequena oscilação, o que aconteceu foi um exame com lupa tentando encontrar problemas, como se isso fosse reflexo de times com problemas, de trabalhos que tivessem problemas. E eu continuo achando, esse campeonato é um campeonato disputado por 2 grandes times de futebol que será decidido por pequenos detalhes, por mais que a diferença agora abra, eventualmente um time tenha uma oscilação maior na reta final, mas por detalhes que acontecem numa reta final de enorme esgotamento dos 2 lados. Outra lição, foi curioso porque eu me lembro que no dia 5 de outubro, o Palmeiras virou aquele... A memória é boa, hein? Não, mas eu anotei, né? Caderno serve para isso também. No dia 5 de outubro, quando o Palmeiras virou contra o São Paulo, aquele jogo no Morumbi, o Flamengo logo depois perdeu para o Bahia. E ali se instalou um diagnóstico, com o qual que eu contestava, mas um diagnóstico, de que o Palmeiras chegava à reta final com mais consistência, era um time mais sólido, com mais vigor do que o Flamengo. Passaram 20 dias... No dia 25 de outubro, um sábado, o Flamengo perdeu para o Fortaleza. Sim. E esse discurso se ampliou. Só que no dia seguinte o Palmeiras tropeça no Cruzeiro e ele já tinha vindo da sequência da derrota do Flamengo e do jogo ruim com a LDU. Isso. E aí, novamente, o discurso muda. Depois, o Flamengo parece que tem uma sequência em que ele ganha aos olhos das pessoas e o questionamento muda de lado, né? No dia 6 de novembro, o Palmeiras faz 2-0 no Santos, aí ele tem uma sequência de bons resultados, porque ele tinha virado contra a LDU, e o Flamengo tropeça no São Paulo. Volta o discurso de que o Flamengo era um time que não tinha vigor nessa reta final. Hoje o Flamengo fez uma partidaça no Maracanã. Uma partidaça no Maracanã contra o Bragantino. E o Palmeiras está com uma sequência de tropeços. Não deixou o Palmeiras de ser um grande time. Qualquer um dos dois podia ter vencido esse campeonato. Ainda não acabou, eu acho. Evidentemente que a vantagem do Flamengo é a seguinte, para deixar bem claro, o Flamengo precisa de 2 vitórias em 3 jogos para ser campeão brasileiro. Né? Isso. E pode conseguir o inimaginável, que é viajar a Lima campeão. Ninguém imaginava que esse campeonato fosse se decidir antes da final da Libertadores. Agora, ainda são os detalhes pesando para mim no que é um confronto entre 2 grandes equipes, embora o Palmeiras tenha, nesse momento, a sua oscilação um pouco maior. É isso. Alex, ninguém imaginava o Palmeiras não conseguisse vencer nos últimos 4 jogos. Antes do Alex, vamos ao Maracanã para ouvir personagens do jogo e da vitória do Flamengo contra o Bragantino. Vamos lá. A gente viu um Flamengo muito eficiente no segundo tempo, depois da sua entrada. A movimentação em diagonal, abrindo para os passes, como aconteceu no seu gol. Mas antes de falar sobre a tua atuação propriamente dita, eu queria que você falasse sobre a situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras empatou, acabou o jogo lá, 4 pontos de vantagem. E aí? Cara, muito feliz pela vitória. Já merecíamos sair no primeiro tempo com essa vitória. Jogamos muito, posicionado, todo mundo ajudando. E por detalhe não fizemos no gol. Mas graças a Deus no segundo tempo a gente foi letal e conseguimos concluir em gol as oportunidades que a gente teve no segundo tempo. Cara, eu acho que é pensar em nós mesmos. Acho que temos que esquecer o que está vindo de cima para baixo e fazer o nosso dever, que é vencer. Hoje, mais uma vez, vencemos e continuar nessa pegada aí, que ainda falta 3 jogos. E a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito difícil, então não tem nada definido ainda.
mas acho que a gente está no caminho certo. Obrigado, BH. Agora o Arrascaeta. Arrasca, um jogo com um gol, uma assistência. Você tem 32 participações em gols em 31 jogos no Campeonato Brasileiro. É, sem dúvida, em números, a sua melhor temporada com a camisa do Flamengo. O que está te motivando a conseguir isso? E como você está conseguindo isso? Eu acredito que não tem maior motivação que jogar com essa camisa, representar da melhor forma possível dentro do campo. Como eu falei, todo ano a gente está brigando por coisas importantes. Mais um ano, estamos numa reta final de Brasileirão muito bem, estamos final de Libertadores. Agora é pensar jogo a jogo. Antes da Libertadores temos mais uma decisão fora de casa e temos que estar muito preparados para isso. Eu queria falar sobre um lance do jogo. O teu gol, com uma roubada de bola, aquela pressão que vocês fazem, um passe de primeira do Jorginho, muito preciso, um toque muito preciso de perna esquerda. Esse trabalho é de treino, essa saída de bola dos adversários que vocês pressionam e conseguem transformar em gols? Sim, com certeza. A gente sabe que no Brasil tem muito jogo também. E não é que a gente vai jogar no mesmo ritmo durante todo o ano. Vai ter jogo que a gente vai estar um pouquinho baixo fisicamente, mas temos que fazer a diferença na qualidade, porque temos um elenco incrível e a gente tenta fazer o que treina e hoje deu certo. Se o Flamengo ganhar do Atlético e o Palmeiras perder, o Flamengo é campeão na próxima rodada. Vocês sabem disso. Estão contando com isso? Não. Pensamos só nós. Pensamos só em a gente buscar a vitória, independentemente do que aconteça no outro jogo. João, no primeiro tempo vocês conseguiram segurar o Flamengo, mas no segundo tempo com a entrada do Bruno Henrique, o ataque do Flamengo ficou mais móvel, ficou mais difícil para vocês. O que desencaixou ali para levarem 3 gols nesse segundo tempo e o que esse resultado impacta para o restante das outras rodadas, no objetivo de vocês de conseguir a pré-Libertadores? Boa noite a todos. A gente sabe da qualidade da equipe do Flamengo, uma equipe que está brigando pelo título. A gente veio com a intenção de ganhar o jogo, mas a gente sabe da dificuldade que é jogar aqui no Maracanã, mas é continuar confiante. A gente vem de uma sequência boa, a gente tem 2 jogos em casa agora, e é conseguir essas 2 vitórias para sonhar com a Libertadores. Tá aí, portanto, os jogadores de Flamengo e Bragantino falando sobre a disputa do título. Agora sim, Alex, boa noite. Eu dizia para você que o Palmeiras não vence há 4 rodadas e, para piorar, esse foi o último jogo do Palmeiras em casa. O Palmeiras não joga mais no Allianz Parque. São 3 jogos como visitante contra Ceará, Atlético Mineiro e Grêmio. Grêmio é o primeiro, né? Primeiro é o Grêmio, isso. Grêmio, Atlético Mineiro e Ceará. Então é mais um complicador para o Palmeiras nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Tudo bem, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe. Tudo certo? Cadu Mansa, todo mundo que está em casa. É difícil, né? Uma sequência num momento crucial, onde ele estava líder. É difícil essa pancada. O resultado, de repente, fala assim, decidiu o campeonato. Definiu não, porque ainda tem pontuação para pegar. E esse time do Palmeiras, ele não vai se entregar, né? Mas para o Flamengo é uma maravilha, porque realmente se ele consegue ser campeão de certa forma, é lógico que se ele for campeão agora, o Palmeiras também não pode ser alcançado. E ambos vão se preparar para ter realmente um grande jogo daí na Libertadores, né? Então isso pode ser que antecipe, esse título pode ser que antecipe um melhor jogo lá na final, né? Mas o Flamengo realmente num momento melhor, com seus jogadores vivendo um momento melhor. O Palmeiras sofrendo realmente um pouco mais para jogar, conseguir resultado. Ficou muito difícil para o Palmeiras agora. É isso. Felipe Luiz, o técnico do Flamengo, fala e a gente mostra ao vivo aqui no Troca de Passes. Bom, o jogo, eu não penso no que está em jogo. Penso simplesmente no que vai se apresentar durante o jogo e o nosso principal objetivo é vencer. De um adversário tão difícil, num campo muito difícil, onde é verdade que eu tenho essa alegria, mas também tenho a tristeza da eliminação da Copa do Brasil esse ano nos pênaltis. O adversário vem ferido, né, por perder a final de hoje, mas conheço muito bem o treinador, sei do que meu amigo, São Paulo, e sei do taticamente incrível que ele é e da dor de cabeça que vai ser preparar esse jogo, mas só penso unicamente no que está no nosso controle, que é tentar vencer o jogo lá. Felipe, Vitor Falso 9 da Flamengo TV. Parabéns pela vitória. Hoje o Flamengo fez um jogo, talvez o melhor da temporada, em termos técnicos e táticos. E o teu time que faz esse jogo de progressão, hoje teve nos 2 volantes jogadores que não erraram passe, não erraram vertical
E com isso o Flamengo foi amassando, fez de 15 finalizações no primeiro tempo, fez 3-0 no segundo e saiu com uma grande vitória. Você acha que esses volantes foram essenciais para isso? O Everton na 8ª partida como titular, ainda invicto no Brasileiro? Grande parte da vitória, sim. Posso te dizer, da forma como a equipe jogou, sim, tem a ver com a estabilidade que o Everton e o Jorginho nos deram hoje. Essa calma com a bola, essa tranquilidade para poder circular. De uma equipe que é muito difícil, né, de você superar, uma equipe que vem pressionar no Maracanã, que tenta encaixar praticamente mano a mano, até mesmo quando a bola está no nosso goleiro. É muito difícil. E vimos no jogo contra o São Paulo, vimos no jogo contra o Corinthians como é difícil preparar jogos contra o time do Mancini, que tinha empatado aqui com o América Mineiro em 2023. Então, com certeza, sim. Mas o que eu mais gostei da minha equipe foi a solidez defensiva, que voltou a recuperar essa solidez, entender os momentos de subir a pressão, entender os momentos também de esperar, entender o cansaço de alguns jogadores que vêm correndo muito durante os jogos e correu certo. E isso nos deu essa solidez que estava faltando. Felipe aqui, boa noite. Boa noite. Felipe, olhando para a tabela do Campeonato Brasileiro, é óbvio que a torcida fica eufórica, né? 4 pontos de 12 aí pela frente, podendo já ser campeão na próxima rodada. Mas eu queria saber, assim, o seu trabalho como técnico, de não deixar essa euforia, assim como a crítica, a crise não pode vir de fora para dentro, também como não deixar essa euforia de parte da torcida entrar para o vestiário, principalmente que não está nada ganho ainda, tem 12 pontos a ser disputados, o Flamengo tem 4 a mais que o Palmeiras, e também a final da Libertadores no próximo sábado, que eu acredito que seja o jogo mais importante da temporada. Obrigado. Eu acredito que o grupo, a nível mental, está muito forte. Os jogadores que voltaram da seleção voltaram com a cabeça limpa. Hoje conseguiram jogar, ter mais minutos. A gente está focado, muito focado no que é o presente, no que é o nosso objetivo, que é ganhar o próximo jogo. Sabemos que fazendo a nossa parte, estamos mais perto do nosso grande objetivo. Algumas horas atrás, a gente estava numa crise mundial, né? Então sabemos perfeitamente que precisamos ser equilibrados, né, nesse ponto. Ou seja, primeiro, saber o porquê perdemos, porquê empatamos e porquê ganhamos. E esse é o meu trabalho, passei isso para eles e eles entenderam muito, muito claro a forma que foi o jogo contra o Fluminense. E hoje o time entrou de uma maneira mais limpa, mais leve no campo e conseguimos a vitória. Felipe, boa noite. Gabriel Orfão, canal Paparazzo Rubro-Negro e Revista Placar. Felipe, quero aproveitar que a gente acabou de passar de meia-noite. Então, há 6 anos atrás exatos, o Flamengo era campeão da Libertadores lá em Lima, 2019. E eu queria saber, você sempre fala que você pensa só no próximo jogo, no jogo seguinte, mas a gente sabe que uma final de Libertadores é diferente, ainda mais sendo a sua primeira final de Libertadores como técnico. Eu queria saber como é que o Felipe Luiz está vivendo essa expectativa para essa final da Libertadores, se você talvez esteja numa ansiedade que é natural, querendo ou não, é uma grande competição, é a sua primeira final. Como que o Felipe Luiz está vivendo essa expectativa para o jogo de sábado? E se puder falar também agora sobre o jogo, o que o quarto árbitro falou para você naquele lance da substituição do De La Cruz, que acabou não sendo autorizada? Obrigado. Só penso unicamente no jogo do Atlético Mineiro daqui para frente. Eu sou muito racional, penso dia a dia, penso no que eu estou no controle, está longe ainda, não é o próximo jogo, a final, portanto, só penso em vencer do Atlético Mineiro. Ou fazer de tudo para poder ajudar a equipe a vencer contra o Atlético Mineiro. E sobre a substituição, eu queria fazer as duas. Por algum motivo de comunicação, ele não entendeu assim. Entrou só o Lino, o Nico ficou sem entrar. E o juiz não parou o jogo da mesma forma que parou contra pro Bragantino antes. Mas vida que segue. Entraram 2 minutos depois e deu tudo certo. Felipe aqui, tudo bem? Boa noite, o Júlio Miguel Neto, essa é um live Desfalar, perdão. Felipe, o Flamengo, o próximo jogo é contra o Atlético, né? Você acabou de falar que pensa jogo a jogo. Mas é inevitável não pontuar que sábado, por exemplo, você vai ter algumas peças que não vão estar disponíveis, como, por exemplo, o Gonzalo Plata.
Terça-feira, de fato, o Flamengo pode ser campeão, de forma matemática. Mas eu queria saber da tua opinião, você que está pensando desse jogo, qual é o Flamengo que deve entrar em campo? Um Flamengo em que você vai ter que poupar, ou então, não poupar, mas talvez mesclar, até pelo gramado sintético, e da possibilidade que, se você tiver uma lesão muscular, fatalmente vai perder esses atletas para a final de sábado. Você já pensou, até você falou que pensa jogo a jogo, mas, de fato, querendo ou não, de uma forma indireta, um vai estar interligado ao outro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual Flamengo que a gente vai ver terça-feira em campo. Um Flamengo em que pode ser campeão, mas mesclado, ou já pensando num Flamengo o que pode ser uma base para a final de sábado. Boa noite. Obviamente que eu não pensei ainda no jogo do Atlético. Estou com o jogo do Bragantino e a preparação, e estou com o jogo do Bragantino na cabeça, mas a partir de amanhã receberei um informe médico de como está o processo de recuperação e a saúde dos jogadores. A partir daí, começarei a tomar as decisões. Por exemplo, alguns jogadores, vocês já sabem bem que têm dificuldade de fazer 2 jogos, 3 jogos na semana, vocês sabem muito bem quais são eles. Esses jogadores, não é nem pela final, não é nem por nada, mas tem alguns jogadores que não conseguem ou não performam com jogos, com sequência de jogos, né? Então, basicamente isso, mas eu quero ganhar do Atlético Mineiro e vou com os jogadores que eu acredito que são os melhores para poder vencer. Antes de prosseguir, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. A notícia é a seguinte: Flamengo dá passo rumo ao título brasileiro e encontra soluções para a final da Libertadores. Desempenho do ataque contra o Bragantino pode facilitar o trabalho de Felipe Luiz ao encontrar substitutos para Pedro na final da Libertadores. O Flamengo se despediu do Maracanã antes da final da Libertadores com grande estilo, arquibancada lotada, apoio intenso por 90 minutos e resultado tranquilo com uma boa atuação. Vitória por 3-0 sobre o Bragantino foi importante para o Flamengo na briga pelo título brasileiro, mas deu ao torcedor rubro-negro motivos para acreditar na conquista da final da Libertadores, principalmente depois da má atuação na derrota contra o Fluminense. O resultado fez o Flamengo aumentar a vantagem na liderança do Brasileirão e, dependendo da combinação de resultados na próxima rodada, pode ser campeão já na terça-feira, enquanto enfrenta o Atlético Mineiro antes de embarcar para a final em Lima. É fato que deixa o clima mais ameno. Se vencer o Atlético Mineiro em Belo Horizonte e o Palmeiras perder para o Grêmio em Porto Alegre, o Flamengo viaja ao Peru com a faixa de campeão nacional no peito. O Fla tem 74 pontos e 22 vitórias, e o Alviverde tem 70 pontos em 21 vitórias. Faltam 3 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. A verdade é que o jogo decisivo por campeonato, mas que serviu de observações para a final e outras competições. A sensação é que Felipe Luiz pode ter encontrado algumas respostas sobre a formação de ataque ideal para enfrentar o Palmeiras na final da Libertadores. Sem o lesionado Pedro e o suspenso Plata, o ataque do Flamengo se tornou principal interrogação para a final. Mas o jogo contra o Bragantino indicou algumas alternativas. Everton Cebolinha surge como principal candidato à vaga ao ataque, junto com Bruno Henrique, Carrascal, Luiz Araújo e Samuel Lino. Disputam essa vaga para quem será o trio ofensivo do Flamengo na final da Libertadores. O que se viu no Maracanã parece um bom caminho diante a um cenário que há poucos dias não se desenhava com otimismo. Felipe Luiz conseguiu fazer o que era necessário, se manter competitivo no Brasileirão e testar possibilidades pensando na final da Libertadores. É possível ver um Arrascaeta mais próximo do gol, flertando como falso 9 por muitos minutos, municiado por Carrascal, Plata e Cebolinha. Camisa 11 parece não só ter surgido como alternativa, mas agora um forte candidato para formar o trio de ataque titular da final da Libertadores. Ele já pede passagem em alguns jogos em função da má fase do Samuel Lino. Nos primeiros 14 minutos de jogo, Cebolinha foi responsável por 3 das 5 finalizações do Flamengo, e pouco exigido defensivamente. Com o jogo já controlado e o Bragantino que não assustava, Felipe Luiz rodou o elenco, tirou Cebolinha, Arrascaeta, Jorginho para a entrada de Samuel Lino, Dela Cruz e Wallace. Substituições essas que certamente serviram como teste para o jogo de terça-feira contra o Atlético Mineiro. Vitória foi importante para reerguer da derrota e sustentar e ampliar a liderança do Brasileirão e aumentar esperança e otimismo para a final da Libertadores. Agora serão dias intensos e agitados de muita ansiedade até o jogo da final para cada torcedor rubro-negro. E aí, torcedor, o que vocês acham? Deixe nos comentários. Vocês estão muito ansiosos para a final? Faltam poucos dias? Deixe nos comentários o que vocês estão passando. Mas era essa a notícia, pessoal. Se gostou, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu, abraço, fui!